Olá pessoal, tudo bem? Você quer saber quanto que você vai ter de dinheiro se você for investir todo mês uma quantia? Eu vou te mostrar uma ferramenta que pode te ajudar muito nisso e que vai facilitar o seu dia a dia, tá pessoal? A ferramenta é a calculadora de juros compostos. Não é uma ferramenta nova, né? Muita gente já conhece ela, já sabe como utilizar, mas é uma ferramenta muito importante para você que quer começar os seus investimentos ou quer saber como investir e quer utilizar para saber quanto que você teria de capital daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos, enfim. Então é bem legal de utilizar, bem boa, você vai gostar de entender como ela funciona, tá pessoal? Para a gente entender a calculadora de juros compostos, nós temos que entender o que são juros compostos, tá? Juros compostos são juros que rendem sobre juros. Nós temos os juros simples, que é aquele juro que você vai, poxa, vou comprar uma coisa, pagar no mês que vem e tem 10% de juros. Você pega o valor do produto, mês que vem 10% de juros, você paga e tudo certo. Juros compostos, eles são muito bons para investimento quando você recebe juros compostos e são muito ruins quando você tem que pagar juros compostos, que é alguns casos aí de parcelamento de cartão e tudo mais, tá? Então, juros compostos, o que são? Juros sobre juros. São juros que rendem sobre juros que já renderam, basicamente isso. Um exemplo prático, se eu investir, por exemplo, R$200 a uma taxa de juros de 1% ao mês, basicamente, no mês que vem eu vou ter R$200 mais 1%, que é R$2, então vou ter R$202. No outro mês eu vou ter R$202 mais 1% em cima de R$202, que vai ser R$204,02 e assim por diante, tá? Então, juros compostos, eles sempre rendem mais do que juros simples, e são uma ferramenta muito boa para quem quer fazer investimento, principalmente aí no tesouro ou investimento de renda fixa como um todo, tá? E tem uma frase bem interessante que diz que juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. E para você ter uma noção, nem foi um economista que falou isso. Quem falou isso foi o Albert Einstein, um dos grandes gênios aí que nós tivemos na história da humanidade. Vamos lá conhecer essa ferramenta, entender como ela funciona, entender como ela pode ser útil aí nos seus investimentos e também saber aí te facilitar ou conseguir facilitar aí para você o seu entendimento. Então, pessoal, vamos lá. Então, digamos que eu tenho aqui um investimento inicial, sei lá, vou dar aqui um exemplo de R$200, que foi o que a gente falou agora, tá? Taxa de juros. Isso aqui, pessoal, é bem interessante a gente saber, porque isso aqui depende muito, tá? Tem momentos da economia que a taxa de juros ela é maior, momentos que ela é menor. Em média, aqui no Brasil, colocando assim uma média histórica, nós temos uma taxa geralmente acima de 1% ao mês, tá? Colocando uma média histórica. Talvez daqui 5, 6, 10 meses, um ano, a taxa seja menos do que 1% ao mês. Mas, fazendo uma média histórica, é mais ou menos isso. Se você quer saber a taxa de juros, se você quer saber a taxa real do seu investimento, você tem que ver lá no seu investimento o que você pretende fazer. Por exemplo, eu quero investir no Tesouro Selic, ele acompanha a taxa Selic. Para saber a taxa Selic, é simples, é só pesquisar aqui no Google, taxa Selic atual. E aí, dá um pesquisar, e já aparece aqui que a taxa está 15% ao ano, tá? Então a taxa atual tá 15% ao ano, tá, pessoal? Poxa, mas eu tenho aqui um investimento que ele é um CDB que rende 105% do CDI. Para você saber o rendimento real desse CDB, primeiro tem que entender o que é o CDI, né? O CDI, ele é uma taxa de depósito interbancária, é uma taxa que acompanha a Selic. Geralmente, o CDI, ele tá 0,10 pontos percentuais abaixo da Selic. Tá? Mas é uma taxa que muda todo dia ela muda, às vezes ela aumenta um pouco, às vezes ela diminui um pouco, mas em média geralmente é isso. Então, se a taxa Selic está 15%, você sabe que a taxa DI vai estar 14,90%. E agora, como é que eu faço para saber quanto que é 105% do CDI? Eu tenho uma conta que você pode fazer com uma calculadora financeira, mas se você não tiver, você pode usar simplesmente o ChatGPT. Tá? E aqui, pessoal, é interessante você fazer a pergunta do jeito certo, tá? Porque se você fizer a pergunta do jeito errado, ele vai te dar um retorno aí errado, tá? Então, você tem que utilizar aqui a seguinte pergunta: utilizando o cálculo de juros compostos, me diga qual é o rendimento de um CDB, vamos botar aqui, de um CDB, fica mais fácil, né? Que rende 105% do CDI, tá? 105% do CDI, sendo que o CDI atual está em 14,90%. Aí.
Pessoal, é muito importante você utilizar o cálculo de juros compostos, porque se você não utilizar, ele vai fazer o cálculo de juros simples, tá? E o cálculo de juros simples, ele não é a forma correta de você fazer essa conta, tá? É claro, a diferença vai ser bem pouca, você até vai ver aqui que a diferença vai ser bem pouca, mas a forma mais correta é você utilizar o cálculo de juros compostos, tá, pessoal? Então, joga isso aqui no chat GPT, pronto. Aqui ele fez a fórmula de juros simples, tá? Então ele fez, simplesmente pegou 1,05 vezes 14, né, vezes 14,9 e retornou isso aqui, tá? Simples, né? Mas nós temos que utilizar a taxa aqui de juros compostos, tá? Que ela considera aqui os juros compostos diários, tá? Para ter mais precisão, né? Como eu falei, a taxa DI, ela é uma taxa que atualiza todo dia, né? Então tem que utilizar isso aqui, tá? E aí você vai ver que no fim das contas o resultado final é de 15,65, tá? Enquanto o resultado aqui deu 15,64, tá, pessoal? Você pode ver que a diferença é bem pequena, só vai ser uma diferença realmente relevante a partir de, ali, de 110, 115% do CDI, que aí aumenta bastante a diferença, mas no geral não é uma diferença muito grande, só passando para vocês a forma certa de fazer essa conta, tá, pessoal? Sempre fazendo a conta pelo cálculo de juros compostos. Joga isso aqui no chat GPT, show de bola, não precisa fazer conta nenhuma, só joga lá que ele vai te dar esse resultado, tá? Então beleza, temos agora aqui a nossa taxa de juros, 15,65, aqui, importante deixar anual, tá? Período, e aí agora aqui eu vejo por quantos anos eu quero manter esse investimento, tá? Vamos deixar então, vamos dizer que então 5 anos, né? E investimento mensal também de R$200, que foi o mesmo exemplo que eu dei, tá? Calcular, pronto. Se eu investir todo ano, todo mês, R$200 durante 5 anos, no final de 5 anos eu vou ter R$17 mil, tá? E eu vou ter investido R$12.200 apenas, então R$5.700 foi o que me rendeu de juros, foi o que eu ganhei sem fazer esforço nenhum, tá? Se eu aumentar isso aqui agora para 10 anos, tá? Digamos que eu mantenha a constância de investir por mais tempo, né? Então, em 10 anos, olha só, eu vou ter investido R$24.200 e o meu rendimento em juros já vai ser maior do que o meu investimento. Então, eu vou ter já... Vai me render mais juros do que o que eu investi, tá? Então, 24.200, no final de 10 anos eu vou ter R$30 mil de juros, tá? Totalizando 54.670. Agora, vamos colocar aqui, então, 20 anos, tá? Pensa bem, pessoal, se você tem aí 20 anos, quando você tiver 40 anos, e se você investir todo mês R$200, quando você tiver 40 anos, você vai ter aqui 287 mil reais, tá? Você vai investir 48 mil e você vai ter de rendimento de juros 239 mil reais, tá? Se você é pai e tem seu filho aí, uma idade ainda mais novo, olha só que interessante. Se você investir para ele durante 20 anos, daqui 20 anos ele vai ter esse patrimônio, você consegue pagar a faculdade para ele, ainda dá uma casa quase para ele. Claro que lá daqui 20 anos a gente não sabe qual que vai ser o valor, né? Mas, enfim, 30 anos, pessoal, se você tem 20, quando você chegar nos 50, você vai ser um milionário, o mais novo milionário, tá? Então, olha só, você vai investir R$72.200 só em juros, que rendeu para você R$1.213.000, tá? Pessoal, o que é importante aqui é você entender isso como se fosse uma dívida que você está pagando. Você tem que pagar todo mês aquela dívida. Por quê? Porque você está comprando dinheiro. Você está comprando o seu futuro também, tá? Então, imagina, se você está com 20 anos agora, você pode se aposentar com 50. Se você ficar trabalhando sua vida inteira, né, batalhando e tudo mais, você vai se aposentar só com 65, que é a data atual de aposento. E você sabe que essa data está sempre aumentando, então muito provavelmente logo a data vai ser 70, 72, enfim, tá? Então, pensa bem, você vai poder se aposentar com 50 anos, tá? E tendo 1.285.000 no banco. 1.285.000, rendendo 1% ao mês, é o equivalente a R$12 mil por mês que você pode utilizar de aposento, tá? Imagina agora se você vai depender, por exemplo, do aposento, né, do INSS, por exemplo. O INSS você vai receber lá, depende muito, mas se falar em muito, 3, 4 mil reais, se falar muito, né,
aqui você vai poder receber 12 mil reais tranquilamente, tá, pessoal? Então, só para passar para vocês a importância de juros compostos, a importância de conhecer isso, tá? A importância de entender isso, né? Até aqui, pessoal, mostra, né, em anos, né? Em anos, quanto que você vai rendendo de juros. Então, primeiro ano não rende quase nada, R$ 31. Segundo ano rende já 67, terceiro 109, o quarto 157 e assim por diante, tá, pessoal? Enfim, é interessante, é legal isso aqui. Se você pretende, ou você quer chegar no seu primeiro milhão, eu tenho certeza que essa aqui é a melhor forma de você utilizar, tá? Investindo aí em CDB, CDI do banco, investimento de renda fixa, ou até mesmo no tesouro, que você não tem estresse nenhum com esses investimentos, e você conseguirá esse rendimento aí no final de 30 anos. Com esse pensamento de que você está comprando o seu futuro, tá? Não é que você está tirando dinheiro, não, você está comprando o seu futuro. É mais importante esse investimento mensal do que qualquer besteira que você compra, tá? Então, compre o seu futuro com essa aplicação mensal, invista aí por mês, que lá na frente você vai ter esse resultado aqui, tá, pessoal? Obrigado por ter visto esse vídeo até aqui, até o próximo vídeo.